Bem, pessoal, então vamos aí à aula de tópicos relacionados à matemática, que seria aí começando com sistemas lineares. Então, primeiramente, o que seria um sistema linear, né? Então, um sistema linear é um conjunto de m equações com n incógnitas, né? Então, a gente vai denominar aqui um sistema m por n. Então, perceba aqui nesse exemplo que nós temos aqui, ó, m equações, certo? Esses pontinhos aqui significa que tem várias outras equações aqui no meio. E nós temos as incógnitas x1, x2, x3 até xn. Então, n incógnitas, certo? E daí vamos verificar aqui esses exemplos, olha só. Esse sistema aqui, 3x menos 2y igual a 6, x mais 3y igual a 10. É um sistema que tem duas equações. Percebo que as variáveis já estão aqui organizadas. Se você definiu na primeira linha, que seria o x, a primeira variável, y, a segunda, na segunda equação você também vai ter que deixar arrumado dessa mesma maneira, certo? Então aqui nós temos duas equações, duas incógnitas, x e y. Então a gente vai, lá na frente, a gente vai denominar esse tipo de sistema um sistema linear quadrado, SLQ. Então nesse caso, um sistema quadrado 2 por 2. Nesse outro caso aqui, nós temos aqui, ó, x menos y igual a 3 menos 2x, e na outra equação, 2x mais y igual a 12 mais y. Percebam que esse sistema aqui ele não está organizado. Então, nós vamos ter que primeiramente fazer uma organização desse sistema. Nessa primeira equação aqui, esse menos 2x ele vai passar para o primeiro membro, né? E vai ficar, então, 3x menos y igual a 3. E na segunda equação, nós temos que passar esse y para o primeiro membro também, o que vai zerar aqui o y, mas aí a gente faz um completamento, tá? Então, vai ficar 2x mais 0y igual a 12. Então, a gente completou aqui o sistema para ficar organizado aqui, x e y, tá bom? Então, aqui novamente o sistema 2 por 2, sistema linear quadrado. Na letra C, nós temos aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, que no caso seriam aqui x, y e z. Então, perceba a importância da organização das variáveis aqui, das incógnitas, ok? X, y e z, tá? Então, aqui nesse caso, novamente o sistema linear quadrado 3 por 3. Na letra D, nós temos um sistema com apenas duas equações, certo? E 3 incógnitas, certo? Então, a gente sempre vai denominar, vai fazer a classificação desse sistema com o número de equações pelo número de incógnitas. Então, aqui nesse caso, é um sistema 2 por 3. É um sistema linear não quadrado, tá? Então, essas nomenclaturas que a gente acabou de ver aí é o SLQ e o SLNQ aqui que a gente está utilizando para fazer a abordagem desses dois sistemas. Então, percebo que quando o número de equações for igual ao número de incógnitas, a gente vai denominar então esse sistema linear quadrado. E quando o número de equações for diferente do número de incógnitas, então nesse caso nós vamos ter um sistema linear não quadrado. A resolução de sistemas que a gente vai estar optando aqui são por esses dois métodos, o método de Cramer e o método de escalonamento. Então, como que a gente vai saber solucionar um sistema? Então, se o nosso sistema tem N incógnitas, a ideia é você caracterizar esses elementos, né? Esses números aqui com N entradas, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 até alfa N. É solução quando você satisfizer todas as equações que estão lá no sistema simultaneamente, tá? Então, tem que satisfazer a primeira, a segunda, a terceira e assim quantas equações o sistema obtiver. Então, como que a gente vai estar fazendo a solução desses sistemas? Então, para SLQ, a gente vai ter o método de Cramer, que esse método aqui vocês já devem ter visto no ensino médio, a gente vai só recapitular. E também nós podemos fazer a resolução desse sistema SLQ aqui também pelo método de escalonamento, tá? No caso da solução para sistemas SLNQ, a gente vai ter, infelizmente, somente o método de escalonamento, tá bom? Então, aqui nesse curso, vocês vão ter que aprender a fazer o escalonamento tanto para sistemas lineares quadrados quanto para sistemas lineares não quadrados. Então, vamos revisar aqui o método de Cramer, né?
Então, primeiramente, chamado também regra de Cramer, ele foi um teorema e tem esse nome porque foi o matemático Gabriel Cramer que fez esse método, tá? Então, aqui nós temos um sistema, AX igual a B, lembrando que isso aqui é uma equação matricial. Esse A aqui significa que é a matriz dos coeficientes. Esse X vetorial aqui seria um vetor coluna endereçada com as incógnitas do sistema. E esse B aqui também seria uma matriz coluna, certo? Que é denominada aqui matriz dos coeficientes livres, que geralmente são compostos por números. Ok? Então, aqui nesse caso do método de Cramer, a gente vai precisar que o sistema seja linear quadrado, para a gente ter como calcular os determinantes. Ok? Então, como é que é a resolução pelo método de Cramer? A gente vai achar cada uma das soluções aqui, que a gente está simbolizando aqui por xj, lembrando que j é um número entre 1 e n é o número de incógnitas que você tem no seu sistema. Então, por exemplo, se eu quero achar a primeira solução do meu sistema, o x1, né? Estou pegando o j igual a 1, dentro desse intervalo aqui. Então, seria o determinante A1 sobre o determinante da matriz dos coeficientes, tá? Lembrando, essa matriz aqui, AJ, como é que ela vai ser obtida? Bem, a gente vai pegar na matriz dos coeficientes, a gente vai substituir a coluna dessa primeira variável aqui, ele vai ter uma coluna, então você vai substituir pela matriz dos coeficientes livres ali, tá bom? A gente vai já fazer um exemplo para relembrar. Então, aqui nós temos um determinante, que é um número, sobre um outro número, que é outro determinante, e assim você vai ter a solução do sistema por Cramer. Vamos aqui verificar um exemplo. Olha. Nesse caso aqui, nós temos as equações 3x mais y igual a 9 e 2x mais 3y igual a 13. Então, percebo que as equações já estão organizadas, certo? A gente vai escrever matricialmente esse sistema. Então, aqui a matriz dos coeficientes. A primeira coluna, os coeficientes de x, 3 e 2. Na segunda coluna, os coeficientes de y, 1 e 3, certo? Então, essa aqui é a matriz dos coeficientes, vezes o vetor composto pelas incógnitas, que nesse caso aqui são x e y, igual a matriz dos coeficientes livres, que são 9 e 13. Então, como é que a gente vai achar aqui a solução? Lembrando que aqui as nossas incógnitas são x e y, ele não chamou de x1 nem x2, mas isso aqui é uma opção, tá? Então, o x aqui, que é a nossa primeira variável, vai ser o determinante, lembrando que esse aqui seria o AJ. Então, como é a primeira variável do teu sistema, na primeira coluna você vai ter que fazer uma substituição pelos elementos que estão na matriz dos coeficientes livres. Os outros elementos continuam da mesma forma. E aqui a matriz dos coeficientes já da própria matriz, aqui esse A, tá bom? Aqui você vai relembrar aí o conceito de determinante de matriz de 2 por 2. Basta multiplicar os elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, certo? E aqui também a mesma coisa, multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, isso aqui vai dar igual a 2. Então, a gente já sabe que a solução do sistema é x igual a 2, mas falta o outro, o y. Então, o y seria o A2, né? Seria a segunda coluna. Então, no lugar da segunda coluna aqui na matriz dos coeficientes, você vai substituir aqui esse 9 e 13, que são os coeficientes livres, e dividir novamente pelo determinante da matriz dos coeficientes. Fazendo aqui os cálculos, a gente vai chegar no número 3. Então, x igual a 2 e y igual a 3 vão satisfazer essas duas equações aqui ao mesmo tempo, tá? Se você tiver alguma dúvida na hora de estar solucionando o sistema, você pode fazer uma substituição nas equações e tirar, vamos dizer assim, a prova dos 9, né? Você substitui aqui o valor do x e do y, verifica se está solucionando essa primeira equação e assim sucessivamente, tá bom? Isso caso você tenha alguma dúvida.
Então, só relembrando aqui os passos. Organização das incógnitas, ou seja, você vai ter que organizar o seu sistema. Depois você vai reescrever o sistema na forma matricial. E depois calcular os determinantes para obter aqui a resposta do sistema, né? Para quantas variáveis você tiver. Outro método que a gente também vai utilizar aqui é o método de escalonamento, tá? Que ele vai servir tanto para SLQ como para SLNQ. Então, primeiramente, a gente vai ter a reescrita matricial do sistema. Nesse caso, a gente vai trabalhar aqui com a chamada matriz ampliada, porque a gente vai ter a matriz dos coeficientes junto com os coeficientes livres na mesma leitura matricial. E a gente basicamente vai trabalhar com a propriedade linear entre as linhas. O que consiste essa propriedade linear aqui? A gente tem um escalar diferente de zero, né? Então, a gente pode fazer a multiplicação desse escalar por qualquer uma das linhas, tá? E você pode fazer a soma lambda vezes essa linha mais essa outra linha que você quer aí no seu sistema, tá? Para todo i diferente de j. Na verdade, a gente vai fazer a utilização dessa propriedade muitas vezes, porque a nossa ideia aqui, o objetivo desse método é deixar a matriz dos coeficientes igual à matriz de identidade. Então, somente quando a gente conseguir transformar a matriz dos coeficientes na matriz de identidade é que a gente vai parar, então, de utilizar essa propriedade. Vamos verificar um exemplo aqui. Nesse caso, a gente tem um sistema 3×3, 3 equações, 3 incógnitas, x1, x2 e x3, certo? Então, primeiramente, a gente vai reescrever aqui o sistema na forma matricial, lembrando, primeira coluna, os coeficientes da primeira variável que você tem aqui, que nesse caso é o x1, 2, 4, 2. Na segunda coluna, os coeficientes de x2, que é 1, 2, 5. E na última linha aqui, a terceira coluna, 3, 2 e 3, que são os coeficientes de x3. Lembrando que a gente vai estar separando aqui a matriz dos coeficientes com a matriz de coeficientes livres por uma linha. Essa linha pode ser contínua, ela pode ser pontilhada também. Em alguns livros utiliza-se a linha pontilhada, tá? E aqui os coeficientes livres 8, 4 e menos 12. Em geral, o que a gente procura num escalonamento é sempre deixar esse primeiro elemento que a gente chama de pivô da matriz igual a 1. Então, nesse caso, como é um número 2, a gente vai dividir, então, todos esses elementos da linha por 2. Então, dividiu aqui por 2 e a gente obteve, então, um pivô da matriz aqui que vai facilitar os cálculos, tá ok? E assim, então, esse é o primeiro passo. O segundo, nas outras operações que a gente vai tentar fazer, é ganhar o máximo de zeros possíveis. Então, aqui nessa segunda linha aqui, a gente vê que tem um 4, né? Como eu já transformei essa minha primeira linha aqui com pivô 1, fica mais fácil a operação. Então, eu vou fazer o quê? L2 menos 4L1 para obter esse zero, tá? E quanto mais zeros você conseguir na mesma linha, melhor, tá? Então, nesse caso, quando ele fez a operação L2 menos 4L1, ficou 4 menos 4, 0, né? Aqui, 2 menos 4 vezes meio, dá 2 menos 2, que deu 0. Então, ele já ganhou aqui mais um 0, vamos dizer assim. Certo? E foi fazendo as outras operações com os outros elementos da linha. Na terceira linha, também ele fez o quê? Tentou incluir um 0 aqui nessa primeira posição aqui. Lembrando que como a gente tem aqui o pivô da matriz, é mais fácil trabalhar então com a linha 1. Então ele fez L3 menos 2L1 e foi fazendo as operações aqui todas, cada elemento na sua posição aqui fazendo essa mesma operação, tá ok? Então 2 menos 2 vezes 1, 0. 5 menos 2 vezes meio. Então 5 menos 1, 4. E assim ele foi fazendo as operações entre linhas, tá? Como a gente está querendo chegar na matriz identidade, perceba que aqui a gente já tem uma estrutura parecida, 0, 0 e um elemento diferente de 0. Então, o que ele fez foi permutar essas linhas aqui, L2 com a L3, tá? Só mudou de posição. Isso aqui também não tem problema na resolução de sistemas. Agora que ele já conseguiu verificar aqui essa multiplicidade pelo 4, ele dividiu todos os elementos por 4, conseguiu aqui, ó, 0, 1, 0, e esse elemento aqui, que seria a resposta.
Então, já está quase aqui no formato da matriz identidade, né? O que a gente precisa agora é zerar esses elementos aqui na primeira linha. Então, ele foi fazendo aqui, ó, L1 menos meio L2, a fim de zerar esse segundo elemento dessa primeira linha aqui. E lembrando que todos os elementos da linha vão sofrer essa operação aqui também. Para zerar esse último elemento aqui da primeira linha, o que ele precisou fazer foi dividir esses últimos elementos aqui por menos 4. E aí ele já ganhou 1. Aí fica muito mais fácil a operação aqui, fazer L1 menos 3 sobre 2 L3. Aqui tem um errinho aqui de digitação, L3, tá? Pronto, e nós finalmente transformamos essa matriz aqui, olha, na matriz identidade. Se a gente for reescrever esse sistema, a gente vai ter, ó, 1x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 2, o que significa que x1 igual a 2. Na segunda linha, 0x1 mais 1x2 mais 0x3 igual a menos 5, ou seja, x2 igual a menos 5. E por último, 0x1 mais 0x2 mais 1x3 igual a 3, então nós temos x3 igual a 3, o que nós temos então a solução do sistema, 2 menos 5 e 3, no lugar de x1, x2 e x3, respectivamente. Bem, quando a gente vai verificar mais à frente a classificação do sistema, né? O sistema ele pode ter uma solução, pode ter infinitas soluções e pode não admitir nenhuma solução. No caso dele ter infinitas soluções, a gente vai perceber que quando a gente fizer o escalonamento, a gente vai identificar linhas nulas. Isso não há nenhum problema, tá? Que vai simbolizar apenas que tem variáveis que vão ficar em função de outras, o que vai denominar assim mais soluções do sistema. Bem, então só aí falando de classificação do SLQ, a gente pode ter o sistema possível e determinado, SPD, quando o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. O sistema pode ser possível e indeterminado quando tiver mais de uma solução, e isso vai acontecer quando você tiver aqui, ó, o determinante da matriz dos coeficientes igual a zero e para algum daqueles determinantes que a gente faz a substituição, também igual a zero. Então, se em qualquer momento você encontrar o zero nesse determinante, vamos dizer assim, adjunto, e no determinante dos coeficientes, então você vai ter um SPI. E o sistema é impossível quando nós temos o zero no determinante dos coeficientes e para algum outro determinante adjunto aqui, a gente obter um número diferente de zero. A classificação dos sistemas SLNQ, ela já vai ser através do escalonamento, tá? Então, a gente tem que, geralmente, quando a gente escalona o sistema, você vai ter, no caso de sistemas não quadrados, a gente vai ter uma matriz bloco, identidade, e a gente tem que observar as últimas linhas, as últimas ou a última linha, dependendo do sistema. E aí vai simbolizar então que a gente tem essas nomenclaturas aqui, ó. Nós temos um sistema aqui escalonado, AN vezes XN igual a KN, tá? Lembrando, a N aqui é a matriz dos coeficientes, XN aqui está simbolizando uma matriz com as entradas do sistema, KN a matriz dos coeficientes livres, certo? Então, se esse AN for diferente de zero, então a solução é única, um sistema possível e determinado. Se a n igual a zero e kn igual a zero, então nós temos um sistema possível e indeterminado. E se o AN for igual a zero e o KN diferente de zero, nós temos impossíveis soluções. Aliás, o sistema impossível que não temos solução. Então, a gente nas próximas aulas eu vou tentar fazer um exemplo aqui, classificando esse sistema SLNQ, para ficar mais claro essas nomenclaturas aí, tá bom? Olha só, só para exemplificar aqui, eu peguei alguns sistemas escalonados, tá bom? E aí aqui, por exemplo, ó, nós temos... A gente não chegou na forma reduzida, porque seria aqui a matriz identidade. Nesse caso aqui a gente pegou uma matriz diagonal superior apenas, tá? Só para exemplificar.
Nesse outro caso que a gente tem um sistema, aqui é um sistema quadrado, aqui é um sistema não quadrado. Lembra que você pode completar aqui a última linha aqui, ó. Você ganhou uma linha de zeros, tá? E aí você vai ter aqui, ó, claramente você vai ter o x2 em função do x3, o que significa que o sistema é possível e indeterminado, ou seja, para cada x3 que você obter aqui, você colocar um número, você vai ganhar um x2, tá bom? E assim, o x1 vai ficar em função desse x2 e x3, então você vai ter infinitas soluções nesse caso aqui. Nesse outro caso, nós temos um sistema 2 por 4, que seriam as variáveis x e y, aqui tem um erro também, aqui é um y, tá pessoal? Y, z e t, então são 4 incógnitas. Então, reescreveu aqui o sistema e completou aqui os zeros para completar o sistema 4 por 4. Então, perceba que aqui a gente tem duas linhas de zero. O que vai simbolizar nesse caso aqui também, que a gente tem um sistema possível e indeterminado, com mais soluções. Bem, então aqui nessas referências a gente utilizou aqui alguma coisa de álgebra linear, parte do anexo, fundamento de matemática elementar, a parte de sistemas, e o livro do Dante, que todos esses livros estão lá para vocês como uma pasta, tá bom? Bons estudos.